Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e também os que estão através do satélite Amazonas, lá em Porto Rico e demais nações, e também os que estão através da internet. Que as bênçãos de Cristo, nosso Salvador, seja sobre todos vocês. Aproveito a oportunidade para expressar-lhes o meu apreço e agradecimento por tudo que estão fazendo pelo grande projeto da Grande Carpa Catedral, que está sendo construída lá em Porto Rico. E também a igreja e todos os irmãos lá agradecem também e apreciam tudo que vocês estão fazendo, vocês que estão aqui presentes e os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações. Expresso também um apreço e agradecimento a todos os ministros que têm estado com suas congregações braço a braço nesse projeto. Para essa ocasião, vamos ler em São Lucas, capítulo 2, versículo 8 ao 14. Isso foi quando a Virgem Maria estavam vivendo em Nazaré e tiveram que ir a Belém da Judeia, porque foi feito um censo por um edito da parte de Augusto César, e para esse tempo Cireno era governador da Síria. Cada pessoa tinha que ir à cidade natal deles para esse censo, para serem recenseados, registrados em sua cidade, na cidade ao qual eles pertenciam, que era Belém da Judeia, porque eram descendentes do rei Davi e, portanto, eram príncipe e princesa, embora eram pobres. Mas o título permanece na pessoa, embora seja pobre. Pertenciam à casa, à família de Davi. E diz que quando ela deu à luz ao seu filho Jesus, tinham pastores na mesma região que velavam e guardavam, que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo do Senhor, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boas de grande alegria, que os será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitado em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão das milícias celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, por gentileza. O versículo 10 diz: eis que vos trago novas de grande gozo,
para a primeira vinda do Senhor, e, consequentemente, haverá novas notícias de grande gozo na segunda vinda do Senhor. Agora, examinemos a ordem para a primeira vinda do Senhor. Para o tempo da primeira vinda do Senhor, estaria vivendo em um tempo profético, para o qual Deus, conforme a Malaquias, capítulo 3, enviaria um grande sinal sobre a terra e também no céu. No céu foi a promessa de Deus dada em Números, capítulo 24, verso 17, que diz: versículo 17, que diz: o verei, mas não agora. O olharei, mas não de perto. Sairá a estrela de Jacó e se levantará cetro de Israel. Irás à terra de Moabe e destruirás a todos os filhos de Sede. Sairá a estrela de Jacó. Isso nos fala da vinda do Messias. E por esta causa, os sábios judeus estudavam, e também estes sábios, chamados magos, que chegaram a Jerusalém procurando o Messias, perguntando: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Eles estavam vivendo lá na terra de Ur dos Caldeus, que é a terra pela área de lá da Babilônia. E eles eram descendentes hebreus que esperavam a vinda do Messias, eram das pessoas que tinham sido deportados e por muitos anos tinham estado vivendo nestes territórios e tinham tido seus filhos e seus netos e assim por diante, mas com a esperança de ver a vinda do Messias, pois tinham as profecias de Daniel, que foi governador na província da Babilônia, ou seja, no estado da Babilônia, e sendo um político, recebeu a visita de um ser extraterrestre, diríamos, que foi chamado Gabriel, ou anjo, ou arcanjo Gabriel, o qual trouxe uma profecia política, mostrando o reino dos gentios e a sua trajetória política até chegar ao tempo dos pés de ferro e de barro cozido, os quais serão esmiuçados, e depois toda a estátua será esmiuçada, ou seja, o reino dos gentios, com tudo que ficou desses reinos ou impérios anteriores. E a pedra não cortada de mãos, do capítulo 2 do livro do profeta Daniel, versículo 30 ao 45, diz que cresceu e se fez um grande reino, que esse é o reino do Messias, e a pedra é o Messias em sua segunda vinda. Portanto, será um tempo de grande regozijo para o povo de Deus,
no tempo da vinda dessa pedra, na etapa dos pés de ferro e de barro cozido da estátua que viu o rei Nabucodonosor, que representa o reino ou império dos gentios. A primeira vinda foi na etapa das pernas de ferro, ou seja, do Império Romano, dos Césares. E a segunda vinda está apontada para a etapa dos pés de ferro e de barro cozido, que é o tempo dos gentios, do reino gentios, no qual estamos vivendo. Agora, encontramos que lá houve um mensageiro prometido que tinha que aparecer, pelo qual, consequentemente, tinha que nascer na terra. E agora vemos que o mesmo anjo que deu as revelações ao profeta Daniel com relação ao reino dos gentios e também com relação ao reino do Messias, aparece ao sacerdote Zacarias para falar-lhe a respeito da promessa de Malaquias, capítulo 3, que diz: eis que eu envio o meu mensageiro, eis que eu envio o meu mensageiro, qual preparará o caminho diante de mim. Quem ele está enviando? Aquele ao qual ele vai preparar o caminho. E de repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem virá depois que seja enviado e prepare o caminho ao que o está enviando? Quem virá? Pois o que está enviando, que é o Senhor, o anjo do pacto, o Senhor Deus, o Pai, e o anjo do pacto, que é o corpo angelical de Deus, no qual Deus virá. Mas agora, para a sua vinda, que trará grande regozijo ao seu povo, ele será carne, ou seja, criará um corpo de carne no ventre de Maria, no ventre de uma virgem, como está prometido em Isaías, capítulo 7, porque a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, para o cumprimento dessa profecia, tinha que aparecer uma jovem virgem, descendente do rei Davi e, consequentemente, da tribo de Judá. E conceberia e daria luz a esse menino, que seria Emanuel, ou seja, Deus conosco, Deus com o povo hebreu e, consequentemente, com a raça humana, visitando a raça humana para realizar a redenção do ser humano por meio do sacrifício que ele efetuaria na cruz do Calvário como sacrifício de expiação pelo ser humano, para reconciliar o ser humano com Deus. Tinha que aparecer uma virgem, pela qual viesse essa semente de Deus. Por isso, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa é que a semente da mulher ferirá na cabeça, a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, ou seja, o diabo. E agora apareceu esta jovem virgem, chamada Maria, a qual foi visitada pelo anjo Gabriel, depois
hacía 6 meses que já fazia 6 meses que o anjo tinha visitado o sacerdote Zacarias e tinha falado a respeito de um menino que Zacarias teria através da sua esposa, o qual seria grande diante de Deus, seria profeta de Deus. Diante de Deus não tem coisa maior que um profeta, o qual é enviado com as duas consciências juntas e é enviado para que no tempo específico no qual Deus tem que comunicar ao ser humano a sua palavra, revelar a sua palavra, porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas, disse Deus por meio do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. E agora vejam como disse o anjo ao sacerdote Zacarias, o qual estava ministrando no templo, disse: e apareceu um anjo do Senhor, posto em pé à direita do altar de incenso, e Zacarias se turbou em veio e sobreveio temor. E se aparece a alguns de vocês, acontece a mesma coisa. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A oração de Zacarias era ter um filho e a sua esposa era estéril e já estava anciã. E desde que se casaram, a oração de Zacarias era ter um filho. Mas não importa o tempo que transcorra, depois que você tenha orado a Deus, a sua oração foi ouvida por Deus. Quanto tempo tardará a resposta do lado de Deus? Isso depende de Deus. Mas a pessoa se mantém firme, crendo que Deus a ouviu e vai conceder o seu pedido. Porque Deus concederá os pedidos de nossos corações, sempre que são feitas na perfeita vontade de Deus. E a tua mulher, Elizabeth, te dará à luz a um filho, e chamará o seu nome João. E terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão pelo seu nascimento. Essa era uma grande notícia que ele trouxe ao idoso Zacarias, sua esposa Elizabeth, e também a muitas pessoas, parentes e amigos que viviam naquele território de Judeia, lá nas montanhas. Diz, porque será grande diante de Deus, não beberá vinho nem cidra, e será cheio do Espírito Santo até dentro do ventre da sua mãe. Quando Maria foi e saudou Elizabeth, o menino saltou no ventre de Elizabeth. Aí foi cheio do Espírito Santo até dentro do ventre da sua mãe Elizabeth. E fará com que muitos dos filhos de Israel se convertam ao Senhor Deus deles, e irá diante dele, ou seja, diante do Senhor, e irá diante dele com o espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais, aos filhos, e dos rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Vejam, o menino que o arcanjo Gabriel está prometendo ao sacerdote Zacarias é o que foi prometido em Malaquias, capítulo 3. E Deus envia o anjo para dar estas boas notícias, essas boas novas de grande gozo para o sacerdote Zacarias e a sua esposa. E agora, uns 6 meses depois, porque quando aparece a Virgem Maria, a Escritura diz
que já tinha 6 meses que a sua parenta Elizabeth havia concebido, diz no versículo 36 deste mesmo capítulo 1 de São Lucas: e eis que a tua parenta Elizabeth, ela também concebeu filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, a qual chamavam estéril. Vê, ela era estéril. Agora veja o que diz: porque não há nada impossível para Deus. Não tem nada impossível para Deus. Não tem nada impossível para Deus cumprir a promessa da vinda do precursor, e tampouco nada há impossível para cumprir a promessa do precursado, do Messias, para o tempo na qual Jesus nasceu. Porquanto Herodes soube que havia o Salvador, o rei de Israel, tinha nascido em Belém da Judeia, e Herodes era o rei lá na terra de Israel, lá na Judeia. Herodes não queria outro rei que o destronasse, e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque ele investigou com os magos, os sábios, quanto tempo fazia que a estrela já estava aparecendo. E eles disseram a ele que já fazia 2 anos. Ou seja, conforme a essa data, ele mandou então matar todas as crianças a partir de 2 anos. De 2 anos para baixo. E houve grande pranto lá em Belém da Judeia, das que choram por seus filhos. Sempre que aparece um personagem importante no programa divino, tem um sinal no céu e nas estrelas. Lembrem que Deus disse a Abraão que a sua semente seria como as estrelas do céu. Portanto, estão representados os descendentes de Abraão nas estrelas do céu. E a estrela ou estrelas que representam o Messias se colocam em certa forma anunciando a vinda do Messias, ou nascimento do Messias. Sinal que entenderam aqueles sábios, aqueles magos chamados magos também, os quais também se dizem que eram sacerdotes lá no seu território. Agora, sabemos que antes de Deus realizar algo na terra, Ele mostra, anuncia no céu. E, consequentemente, as palavras de Jesus estão bem acertadas quando diz que haverão sinais no sol, na lua e nas estrelas. Estes sinais devem ser compreendidos porque dizem o mesmo que diz a Bíblia. Porque o firmamento é a primeira Bíblia, e depois temos esta Bíblia, que é a palavra de Deus, a palavra escrita, e dizem ambas a mesma coisa. Também vejam que em Apocalipse, capítulo 2, versículo 28, e em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, o Senhor mesmo nos diz da seguinte maneira, diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aqui Cristo se identifica com a resplandecente estrela da manhã em cada momento na qual você, se é madrugador ou madrugadora, vai ao leste e vê essa estrela quando está amanhecendo. Isso está anunciando diariamente a segunda vinda de Cristo.
e, consequentemente, é um testemunho no céu da parte de Deus para os seres humanos. E quando vemos saindo o sol, depois de ver a estrela, vemos o sol saindo também estamos vendo, em tipo e figura, a vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo. Em Malaquias 4, versículo 2 diz: Mas a vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação, e saireis, e saltareis como bezerros da manada. Quando eles vão saltando, eles vão muito felizes, muito contentes. Portanto, haverá gozo, regozijo, porque estarão recebendo boas novas, boas notícias, que são boas novas de grande gozo para os filhos e filhas de Deus. E agora vejam como Cristo mesmo se representa no sol. Aqui está representada a vinda do Senhor no sol. Cristo mesmo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ver a Cristo 2000 anos atrás, no meio do povo hebreu, e ouvir os seus discípulos dizerem que Jesus é o Messias, era uma notícia de grande regozijo, de grande alegria para os que o viam e criam nele. Se regozijavam de estar vendo o cumprimento da vinda do Senhor. Embora eles não compreendiam muito bem algumas coisas, eles pensavam que naquele tempo o Messias príncipe ia se sentar no trono de Davi, porque eles não entendiam que o Messias primeiro tinha que morrer como sacrifício de expiação pelo pecado do ser humano. Eles não compreendiam isso. Eles não compreendiam que a vinda do Senhor tem duas partes. Na sua primeira, como Cordeiro de Deus, e em sua segunda, como leão da tribo de Judá. Na sua primeira, como sumo sacerdote, e em sua segunda, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, a primeira vinda de Cristo, que trouxe grande regozijo a todos os que creram nele, se cumpriu e se realizou o sacrifício, a expiação, e desde o dia de Pentecostes em diante tem estado se pregando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho de nossa salvação, para a salvação e vida eterna de todos aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. Transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui. 2000 anos de misericórdia da parte de Deus por meio de Cristo. 2000 anos do amor de Deus para com o ser humano expressado por meio de Cristo. 2000 anos de oportunidade para obter a salvação e vida eterna. Toda pessoa que ouve a pregação do Evangelho de Cristo, nasce a fé de Cristo na sua alma e o recebe como seu único e suficiente Salvador, e assim assegura seu futuro eterno com Cristo em seu reino eterno. Depois do longo período da dispensação da graça, virá a dispensação do reino, para a qual tem que se realizar a promessa da vinda do Senhor como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como leão da tribo de Judá, o qual primeiramente será a vinda do Senhor à sua igreja, para reclamar todos os que ele redimiu com seu precioso sangue
ressuscitar aos que já morreram, crentes em Cristo, ressuscitá-los em corpos eternos e glorificados e jovens, e para os que estão vivos serem transformados e depois todos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E a vinda do Senhor para o último dia, que está prometida com seus anjos, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. Ele virá primeiro a sua igreja noiva e virá como ladrão na noite. Ou seja, que virá de forma que não estarão as pessoas, a maioria das pessoas, prontas, porque para estar pronto é preciso primeiro receber ao precursor da segunda vinda de Cristo, ou seja, reconhecer quem é o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual já veio. Lembrem que tem uma ordem divina. Como foi a primeira vinda de Cristo, também tem que ser a ordem para a segunda vinda de Cristo. Se houve um precursor lá, tem que ter um precursor nesse tempo final para a segunda vinda de Cristo, o qual, com a sua mensagem, estará nos dando a conhecer como será a vinda do Senhor no último dia. E tem que haver uma virgem na qual já não será uma virgem literal, mas será a igreja noiva, a igreja virgem do Senhor Jesus Cristo, a qual estará esperando a vinda do Senhor no último dia. Portanto, tem que ser no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está esperando a vinda do Senhor. E, consequentemente, terá a visita de um anjo mensageiro, o qual seria o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual traria a palavra criadora, a palavra semente, e a colocaria nela. E ela conceberia para dar à luz ao Filho prometido. E depois, se lemos no livro das eras da igreja, na página 187, diz o reverendo William Branham, de um grupo pequeno da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada. Ela é uma virgem da sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo, nem dogma feito pelo homem. Por e através dos membros da noiva será cumprido tudo prometido por Deus que haveria de ser manifestado na Virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, e essa palavra prometida era Ele mesmo, que haveria de ser manifestado. Deus foi manifestado, Ele mesmo obteve nesse tempo e cumpriu a sua própria palavra de promessa à Virgem. Foi um anjo que tinha trazido a mensagem, e a mensagem desse anjo foi a palavra de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. E cumpriu nesse tempo tudo o que estava escrito a respeito dele, porque ela aceitou sua palavra. Os membros da noiva virgem o amarão, e eles terão suas virtudes, porque ele é sua cabeça e todo o poder pertence a ele. Eles estão sujeitos a ele. Assim que os membros dos nossos corpos, assim como os membros dos nossos corpos estão sujeitos à nossa cabeça, e se falando a respeito desse mistério da igreja virgem,
del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo hemos visto e vimos que será por meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo que tudo o que Deus prometeu vai ser cumprido. Ela é a Maria do último dia. E agora, vejamos aqui na página 368 do livro dos selos, em espanhol diz, do parágrafo 200. E isso não é apenas nesse país, mas em todo o mundo. Tudo está contaminado. O mundo, toda a natureza. Deus tenha misericórdia. O mundo todo está com dores de parto. O mundo está fazendo esforço, está em angústias, como disse Isaías. Mas por que é que está tentando dar luz a um novo mundo, ou seja, um mundo novo para o milênio, onde não existirá o pecado? Está tratando de dar a luz a um mundo novo, para um povo novo, que não pecará nem o corromperá. Correto. Tudo está em angústias. Por isso, nós também estamos em angústias. A noiva está em angústia para dar a luz a Cristo, Jesus. Tudo está gemendo porque algo está a ponto de acontecer. E este sexto selo dá lugar a tudo isso. Ó irmãos, vai ser um tempo quando acontecerão todos os terremotos, as estrelas cairão do céu, haverão erupções vulcânicas, e nisso a terra se renovará. As lavas vulcânicas brotarão do centro da terra, e então regará por todos os lados enquanto a terra gira. Tudo isso corresponde a esse tempo final, onde a terra está em angústia. E agora, a igreja noiva, a igreja virgem, está em angústia para dar a luz a Cristo. Portanto, a vinda do Senhor vai ser de grande regozijo para todos os crentes em Cristo, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora lembrem, a sua vinda vai ser conforme a como está prometida no Antigo e no Novo Testamento, e também na mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo. Por isso é tão importante a mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo, ou seja, do reverendo William Branham, mensagem que deve estar nos lares de todos os crentes em Cristo. Tem que estar o livro dos selos, o livro das eras, o livro das 70 semanas de Daniel e também o livro de citações, que tem inúmeras citações de diferentes mensagens para vocês estarem preparados, prontos, como sendo todas estas coisas e esperando ver o cumprimento dessas promessas. E também comparando tudo que é pregado com o que já foi prometido. Porque o que é pregado e também o que está se cumprindo e o que vai se cumprir tem que ser de acordo ao que já foi prometido. Assim é que temos que estar atento ao que foi prometido para não falhar em ver e ter grande regozijo na vinda do Senhor à sua igreja.
Esta es la venida del Señor a su iglesia, A vinda do Senhor à sua que será igreja, como ladrón en la noche, que vai ser como ladrão de será noite, vai ser para su iglesia, para a sua igreja. también está la venida del E Señor também está a vinda do Senhor para se sentar en el trono de David. no trono de Davi. Hay un lapso de tiempo Tem um lapso de tempo de 3 anos entre a vinda do Senhor à sua igreja, que será para dar fé, para ser transformada e raptada, ou seja, levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E depois está a vinda do Senhor com sua igreja, depois da ceia das bodas do Cordeiro no céu, e também depois da grande tribulação. E isso tem um lapso de tempo de 3 anos e meio de grande tribulação na terra e da grande ceia das bodas do Cordeiro no céu. Mas antes da grande tribulação na terra e da ceia das bodas do Cordeiro no céu, Cristo, o anjo do pacto, se manifestará no meio da sua igreja, e isso vai ser a vinda do Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem com os seus anjos. Seus anjos, os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias. Por isso, na manifestação final de Cristo, no meio da sua igreja, estando no meio da sua igreja, também vai influenciar tudo o que estará fazendo, o que ele estará fazendo no meio dos judeus. Aí vai ser onde vai se realizar a conexão com os judeus, para os judeus entrarem ao programa divino do Messias, serem preparados para o reino do Messias. Quando vocês vejam uma aproximação dos judeus, lembrem, abram os olhos. Algo vai estar acontecendo no programa de Deus e, consequentemente, haverá novas de grande gozo aos judeus, que também serão novas de grande alegria para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Novas de grande gozo foi para a primeira vinda de Cristo, e novas de grande gozo será para a segunda vinda de Cristo, para o povo que o espera e o receberá em sua vinda no último dia. Novas de grande gozo. Agora, a primeira vinda de Cristo nos trouxe novas de grande gozo ao vermos e saber que o Senhor veio para redimir-nos, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, que veio para buscar a mim e me salvar. E a quem mais? Cada um de vocês também. Ele veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele veio para efetuar com o seu próprio corpo o sacrifício de expiação por nossos pecados, para reconciliar-nos com Deus e, consequentemente, nos restaurar a vida eterna. O que ouve as minhas palavras e crê no que me enviou, tem vida eterna e não virá a condenação, mas passou de morte à vida. São João, capítulo 5, versículo 24. Portanto, ouvir a pregação do Evangelho de Cristo e conhecer através da pregação do Evangelho de Cristo e sua palavra, a Bíblia, sua primeira vinda, conhecê-la e a obra que ele fez, isso é uma notícia que nos traz gozo, regozijo à nossa alma. Portanto, a pregação do Evangelho de Cristo é nada menos que novas de grande gozo para todo ser humano. Saber que o Messias Príncipe, o Redentor, o Salvador, veio há 2000 anos atrás
e morreu na cruz do Calvário como sacrifício de expiação por nossos pecados, e agora todos os seres humanos têm um sacrifício de expiação disponível para obter perdão dos seus pecados, serem limpos com o sangue de Cristo de todo pecado e ser reconciliados com Deus, para assim receber a vida eterna. Continue todos tendo uma noite feliz, cheio das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual nos trouxe novas de grande gozo, de salvação e vida eterna para nossa alma. Tenham todos muito boa noite. O qual nos trouxe novas de grande gozo, de salvação e vida eterna para nossa alma. Tenham todos muito boa noite.